Bom dia, irmãos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Petrópolis. Paz seja convosco. Eu sou a Aline e vou falar sobre a lição 6 da nossa revista Ensina-me a Fazer a Tua Vontade. Nosso tema: Ensina-me a Fazer a Tua Vontade na Sociedade. A importância de sermos discipulados. Nosso texto base está lá em Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tópico 1. Não vos conformeis com este século. O padrão do mundo não faz parte da vontade de Deus. O que Paulo quer chamar a nossa atenção é justamente para isso. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 4 a 6, Paulo ressalta a influência do inimigo, a quem ele chama príncipe desse mundo, que obscurece a claridade da existência, fazendo faltar a visão nítida, permitindo que as pessoas vejam o sentido da vida na satisfação dos seus prazeres pessoais, no dinheiro em primeiro plano, nos lucros desmedidos, em posições vantajosas em relação aos outros. Todo mundo querendo ser feliz coletivamente, mas de forma individual e egoísta. E uma grande tragédia que pode acontecer na vida de um cristão é errar assim e ficar em paz com isso e se conformar com essas coisas. Por isso, o alerta de Paulo. O cristão que tem a essência de Deus não pode se conformar com essas coisas. Tópico 2. Ensina-me a ter a mente de Cristo. Para ter uma mente como a de Cristo, não só não podemos nos conformar com este mundo, mas também precisamos de transformação. No verso 2, Paulo diz: transformai-vos e deixem-se transformar pela renovação da mente. Irmãos, é mudar a maneira de pensar, é ter um controle da mente para que possamos firmar em Cristo e experimentar algo novo da parte de Deus para nós. Nós vivemos numa sociedade em que não pertencemos a esses padrões. Nós devemos fazer a diferença nesse meio. No momento em que começa a ocorrer uma mudança na nossa vida, somos nós quem devemos dar continuidade a essa caminhada. Como? Deixando o Espírito Santo nos reconfigurar pela oração, na obediência e pela fé. Nós seremos chamados continuamente à razão, de situação em situação, dia após dia, para que a gente consiga refletir a glória de Deus e ficarmos cada vez mais parecidos com Ele no modo de agir. Essa é a ideia, essa é a orientação. Está escrito na palavra que o Espírito Santo, com a sua unção, nos ensina todas as coisas, né? E é verdade. Paulo é bem enfático quando ele diz: somos transformados. Ou seja, quem age de fato é o Espírito Santo, mas quando nós nos deixamos ser modificados, né? Nesse momento que abrimos o coração para essa mudança, o poder transformador cai sobre nós sem que a gente perceba. E vira um hábito, vira habitual. Irmãos, nenhum de nós foi completamente aperfeiçoado ainda. É uma constância, é um processo constante, né? Finalmente, Paulo mostra essa mentalidade que se encontra em constante renovação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A conversão gera uma mudança, mas é só o início. O processo é constante, é uma caminhada. A palavra diz que a vontade de Deus para nós é boa e agradável. Só que às vezes esse bem, ele não é imediatamente perceptível. Às vezes nós só vamos entender lá na frente. Mas se confiarmos, viveremos o bom, o agradável e o perfeito de Deus para nós. Porque é uma promessa. Temos que ter fé, irmãos. Nada no reino de Deus se recebe, se conquista sem fé.
ou sem oração. Deus sabe tudo o que precisamos, mas Ele se prendeu à regra da oração para que a gente possa ter mais intimidade com Ele, para cultivar um relacionamento de fé, de intimidade com as coisas de Deus, para a gente estar bem no meio. E Ele não revela um segredo para quem não é íntimo. Nós também somos assim. Nós não contamos os nossos segredos para quem a gente não tem intimidade. Por isso, Deus quer cultivar com a gente esse relacionamento. E até que haja essa transformação e que ela se torne habitual, que se torne um hábito diário na nossa vida, teremos que nos autoavaliar com frequência e também permitir que Deus o faça. Né? A Bíblia nos dá as duas orientações. Uma, examine o homem, pois, a si mesmo. E o salmista diz, sonda-me, Senhor. Ou seja, além de autoexame, precisamos do exame do alto. Irmãos, não tem nada mais revelador para nós do que a palavra de Deus, do que isso aqui. Para os dias antigos, para os dias de hoje, o que a gente precisa está aqui. Mas Deus quer intimidade conosco, para que a gente chegue lá fora e faça a diferença no meio que a gente vive. Quando você sentir que tem algo errado, peça ao Espírito Santo. Você acha que tem algo que ainda precisa ser transformado? Todos nós precisamos. O que temos que fazer? Pedir ao Espírito Santo para voltar lá nessa área, né? E trata. Peça a Ele que renove, que te dê força para tratar, para que isso não venha mais acontecer. Nesse momento, a gente sente uma paz danada. E a essência do ser cristão manifesta na nossa vida. Irmãos, cumprir os ensinamentos de Deus é um prazer. Você vai ver a paz que dá, o retorno que dá de gratidão e como Deus se alegra de ver seus filhos cumprindo esses ensinamentos e essa vontade. Que Deus possa despertar em nós esse desejo de mudança a cada dia, esse desejo de experimentar algo novo e que o inconformismo com as obsessões do mundo permitam uma reconfiguração no nosso comportamento, para que a gente possa fazer a diferença no nosso meio. Que Deus abençoe sua vida, um bom domingo, fica com Deus.